Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Vamos mergulhar juntos na obra-prima de Clarice Lispector. Isso aqui não é só a história de uma personagem, não. É uma jornada sobre o que é ser, sobre o outro e sobre como as palavras, às vezes, não dão conta de dizer tudo. É um convite para a gente encarar de frente a invisibilidade de quem vive à margem da vida. E se a gente pensar que a própria tentativa de contar essa história já é, por si só, um ato de angústia, de descoberta? Essa é a provocação que a Clarice nos faz. É a porta de entrada para o universo de Macabeia, a datilógrafa nordestina, completamente perdida no Rio de Janeiro. Para começar, a gente precisa tentar entender quem é Macabeia. E eu digo tentar porque ela não é uma personagem comum. O que a Clarice nos mostra é quase uma ausência, uma presença que é definida justamente por tudo aquilo que falta nela. Pensa numa vida sem grandes sonhos, sem paixões arrebatadoras, sem nenhum drama espetacular. A maior luta da Macabeia é simplesmente existir. É uma batalha silenciosa só para preencher o mínimo espaço que ela ocupa no mundo. Ela é descrita assim como o quase nada. Uma existência que não tem um eu bem definido, uma vida que passa totalmente despercebida por todo mundo e, o que é mais doído, até por ela mesma. E é aqui que a filosofia entra com tudo, sabe? A Macabeia é a personificação do existencialismo na sua forma mais crua, mais bruta. Ela é a resposta viva para a pergunta: o que sobra de uma pessoa quando a existência dela é tão pequena que ela nem se percebe? É existir sem ter as ferramentas para construir uma essência. Mas a história da Macabeia não surge do nada. E aqui a gente entra na segunda camada, que é genial. O narrador, Rodrigo S.M., a luta dele, a dificuldade dele para contar essa história se torna um dos eixos filosóficos do livro. Olha, o narrador não tá ali só para contar uma história e pronto. Ele é um personagem também. Um cara que sofre, que se angustia, que confessa que não sabe como dar voz para a Macabeia. As palavras dele mostram o peso que é tentar capturar uma vida tão, mas tão diferente da sua. E esse contraste, essa diferença brutal, joga na nossa cara a grande questão da alteridade. Como é que a gente consegue representar o outro de verdade? O Rodrigo, um intelectual burguês, se quebra todo tentando entender a Macabeia, que é o oposto, marginal, silenciosa. Escrever aqui não é um ato de poder, é um ato de humildade. E tudo isso nos leva a outro tema filosófico gigante do livro, a linguagem chegando no seu limite. A Macabeia não domina as palavras. As frases dela são simples, as perguntas quase infantis. Mas é aí que está a genialidade da Clarice. Ela nos mostra que é justamente nessa falta de palavras que mora a maior força de comunicação dela. O mundo da Macabeia é o mundo do que não se diz. É ali que a verdade dela existe. Não nas palavras, mas nas sensações, numa consciência que é do corpo, uma consciência que a nossa linguagem tão racional vive ignorando. Então que fique claro, o silêncio dela não tem nada de vazio. Muito pelo contrário, ele está cheio de significado. É um convite da Clarice para a gente aprender a escutar o que não é dito, a buscar a essência nos vãos, naquilo que simplesmente não dá para colocar em palavras. E então a gente chega no momento que vira tudo de cabeça para baixo. O clímax da vida e da morte de Macabeia. É aqui que ela finalmente encontra a sua hora da estrela. Um momento de epifania, de reconhecimento que a vida inteira negou, mas que a morte, de um jeito muito louco, acaba dando para ela. É uma inversão de lógica que chega a doer. A morte, que para nós é o fim, para Macabeia se torna o começo. É o único instante que, finalmente, dá algum sentido, algum propósito para uma vida inteira de invisibilidade. A hora da estrela dela é isso, um momento, único, efêmero, um brilho rápido, solitário, um instante de luxo, de glamour que a vida sempre tirou dela. E esse é o último paradoxo da história dela. É no momento exato da morte que ela é pela primeira vez vista, reconhecida. É quando ela está mais viva, quando a existência dela atinge o seu ponto máximo. Por fim, para a gente realmente entender a profundidade disso tudo, a gente precisa falar da própria Clarice Lispector. Ela não era só uma romancista, de jeito nenhum. Ela era uma filósofa que usava as histórias para investigar a essência da existência. Ela não escrevia histórias,
ela escrevia experiências. A filosofia dela está justamente aí, na capacidade de olhar para o banal, para o dia a dia e encontrar ali algo de universal, de transcendental. A Hora da Estrela é um chamado para a gente olhar o invisível, ouvir o silêncio e, acima de tudo, reconhecer a dignidade que existe em cada vida, por mais simples que ela pareça. No fundo, a Hora da Estrela é um espelho que não nos força a ver só Macabeia, mas a nós mesmos. A filosofia da Clarice é um lembrete de que a grandeza está na profundidade, não na aparência. E que a menor das estrelas pode sim brilhar com uma intensidade que transforma tudo. A pergunta que fica no ar é: que outras estrelas brilham por aí sem que a gente sequer perceba? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!